Oi, olha a Pri aqui. Hoje é dia de nós estudarmos um pouquinho mais sobre a educação dos nossos filhos e é para isso que eu vou te convidar a gastar um tempinho comigo hoje. Essa é a primeira aula sobre o Código dos Patriarcas e eu tenho estudado a Palavra de Deus e fico cada dia mais fascinada de como que Deus já deixou todos os códigos guardados nesse livro incrível que é a Bíblia há muito tempo atrás, né? Então a gente às vezes não educa mal porque a gente quer educar mal, a gente educa mal porque a gente não vai na fonte dos códigos, pegar os códigos e descobrir como desenrolar isso e fazer o nosso melhor e dar o nosso melhor. Aprender é um negócio formidável. Quem me dera, se tudo que eu sei hoje eu soubesse quando os meus filhos nasceram, né? Tem um versículo que diz assim, ó: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Pois ele tudo falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Salmos 33, 6 e 9. É incrível ver como que nós não viemos de uma espécie, uma subespécie, né? Uma espécie antes da gente, assim como algumas pessoas acreditam. A Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Um dia, Deus simplesmente disse: façamos o homem à nossa imagem, e aí surge o primeiro patriarca, que é Adão. E eu estive estudando um pouco a respeito dos códigos deixados na educação desses patriarcas e como nós podemos criar generais para o reino baseados, né, nos baseando na capacidade que esses patriarcas tinham de desempenhar o querer de Deus. E a Bíblia me surpreende cada vez que eu vou para um foco novo, que eu estudo de um outro ângulo, eu fico mais surpreendida e mais feliz. E eu espero que você aprenda um pouquinho comigo hoje aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho sugado da palavra de Deus, que você também aprenda um pouco mais disso e a gente possa educar os nossos generais para o reino de uma forma formidável. O primeiro patriarca que nós vamos analisar a história é Adão, porque ele é o primeiro patriarca da Bíblia. E eu sei que de repente essa palavra patriarca para você seja um pouco confusa, porque você tenha visto aí ao longo dos anos ou dos últimos anos um discurso amedrontador contra o patriarcado, né, contra a função do homem, mas o machismo realmente não é vontade de Deus, porém o patriarcado foi algo que Deus instalou na terra. Deus fez o homem para que esse homem dominasse sobre a terra. Deus fez o homem para que o homem tivesse um poderio. E o que acontece hoje é que a gente tenta manchar e desestruturar a figura masculina. E o patriarcado foi algo realmente designado por Deus. E conforme eu for conversando com você aqui, você vai perceber que é algo lindo, que é algo fantástico, que Deus instituiu no coração do homem para que o homem desejasse a eternidade e vivesse o reino desde agora. Então, quando você vai para a história de Adão, tá lá, linda história, Deus vai se decorrendo ao longo da criação. Cada dia da criação ele vai ampliando um pouquinho, né, as obras da sua mão e vai dizendo: isso ficou bom, isso ficou bom, isso ficou bom. Mas quando ele para de falar, ele se agacha, ele vai lá e constrói aquele primeiro boneco com o qual ele sopra o fôlego de vida. E ele diz que ficou todo muito bom, né? Depois que ele fez Adão e Eva, ele diz: agora ficou todo muito bom. Tudo que eu fiz, tudo que saiu da minha mão, foi muito bem feito. Foram obras de excelência. E não tem como a gente discutir contra as questões de excelência vindas do Deus eterno, né? Então, o que eu quero te chamar a atenção um pouquinho é sobre os processos educacionais que estão apresentados nesse livro e de uma forma que nem a gente entende muito. Então vamos lá. Versículo 26 e 27 do livro de Gênesis, né, no capítulo 1, fala assim: façamos o homem à nossa imagem, e tem um trechinho super especial que diz assim: domine ele sobre toda terra. Uau! Eu e você
Fomos feitas e feitos para dominar sobre essa terra. Mas, como mamães e como papais, muitas vezes o que nós bonitos fazemos? Não deixamos os nossos filhos dominarem sobre a terra. Ou seja, eu não vim de uma forma inferior de vida animal ou vegetal. Eu vim das mãos do Deus Eterno. E o Deus Eterno quer que eu ensine o meu filho a dominar sobre a terra. O meu filho tem que aprender que aonde ele pisa é domínio dele. Essa estrutura dentro da cabeça da criança, cara, é muito legal, porque ele vai entender uma coisa chamada autorresponsabilidade quando você ensina esse processo, porque os animais, a natureza em geral, ele não pode compreender o conceito de Deus, mas eles foram feitos por Deus para amar e servir a nós. Então, quando você ensina isso para o seu filho, e aí vem a questão de toda criança precisa, querida mamãe, de ter um cachorrinho, um pintinho, um passarinho, ou um coelhinho, algum bichinho que seja de estimação para que ele possa criar, para que ele possa dar amor e receber amor, porque Deus instituiu no coração desses bichinhos, amor pelo ser humano. E Deus nos fez para dominar sobre os animais. É incrível que hoje crianças acham que o leite venha da caixinha, que eles não sabem que existe um animal que produz o leite, que é tirado o leite, extraído o leite. A gente está cada dia mais tirando os nossos filhos em contato da natureza, mas o processo educacional dado por Deus diz, querido, leve seu filho para a natureza. Faça com que ele compreenda o que Deus fez, que é natural. Deixa esse menino tomar banho de rio, deixa esse menino subir em árvore. Quando falo menino, tô falando menino e menina. É necessário que o ser humano entenda da onde ele veio, do pó da terra, que ande descalço, que tenha essa liberdade de ir e vir. Muitos de nós, como mães, às vezes a gente quer o nosso filho bonitinho, põe aquela roupinha de marca, aquele tênisinho bonito, mas o menino e a menina, eles precisam sim ser criados nesse aspecto. Então leve seu filho a zoológico, leve ele a parques, deixe subir em árvore, leve em rio para nadar, dê essa possibilidade do contato com a natureza. Se tem possibilidade de você ir, nós temos aí um Brasil enorme, grande parte de nós tem algum parente que mora no interior, então dá pra gente levar nossos filhos de vez em quando para correr atrás de uma galinha, para ver como uma galinha coloca um ovo, para ver de onde o ovo vem, para ver como que se tira leite de uma vaca. Não perca as oportunidades de dar isso no processo educacional do seu filho, para que ele entenda que ele faz parte dessa criação e ele domina sobre ela. Salmos 8, 6-8 diz assim, ó, que tu, né, tô falando de Deus, tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo o puseste, até os animais selvagens e as aves do céu. E a gente tem medo de barata, e a gente corre e faz guri ter medo de barata, ter medo de mosquito. A gente tem que entender, isso tem que brotar primeiro no coração da gente como pai e mãe, né? Que a natureza está sob o nosso domínio, que as coisas que Deus nos deu estão sob o nosso domínio e nós precisamos dominar sobre elas. Os nossos filhos precisam se entender como participantes desse reino, que eles também têm esse poderio de dominar. Mas como vamos fazer isso, né? Como nós vamos ensinar os nossos filhos aquilo que nós não temos? Então, a partir de hoje, seja uma pessoa mais natural, sabe? Preocupe-se mais com as questões da natureza. Às vezes, nós estamos tão pregados no celular, tão pregados nas tecnologias, gastamos o dia dentro de apartamentos fechados. Agora com a pandemia ainda nós ficamos cada vez mais reclusos e nós não estamos levando os nossos meninos para conhecer as criações de Deus e nós não estamos vivendo, aproveitando esses pequenos momentos, essas pequenas alegrias junto da natureza. Quando a gente vai para a vida de Adão, então a gente entende que o primeiro código é crie seu filho sem medo da natureza. Como eu disse antes, leve ele a um zoológico, leve ele a um parque, leve ele para que ele tenha a sensação de domínio e liberdade, porque ele foi criado por Deus. Nós, como seres humanos, somos criados por Deus para o domínio e para a liberdade. Permita que seu filho seja curioso.
Leve ele de noite para olhar as estrelas do céu. Gaste tempo observando a natureza para você incitar no coração dele, ou guardar dentro do coração dele, verdades absolutas, verdades que não se modificam. Eu lembro quando minha filha entrou na faculdade, ela foi bombardeada por questões que existem em todos os cursos superiores, né? Onde se questiona a existência de um Deus, onde o ateísmo está muito presente, onde tudo é questionado, onde todas as verdades absolutas impostas pela Bíblia, elas são questionadas lá dentro. E a gente viveu sempre muito contato com a natureza. E quando eu questionei ela de se aquilo estava trazendo algum problema para ela, ela falou: mãe, podem falar o que quiser, eu sei no Deus que eu creio porque eu vi, eu sei que ele existe porque eu vi ele diversas vezes. E eu vi ele através de uma folha que se balança, sabe? Eu vi ele através de um bichinho tão pequenininho que tem habilidade de voar e tem habilidades que os seres humanos não têm. Os princípios que foram colocados no coração do ser humano desde criança faz com que ele não questione determinadas coisas. Ele pode até questionar, mas ele teve uma vivência observando e guardando dentro do seu coração, guardando dentro da sua alma, da sua mente, todas essas pequenas instruções que foram dadas. Não tem como questionar a grandeza de um Deus eterno ou a existência de um Deus quando você vê o mundo natural. Agora, se a gente está num mundo artificial, onde o que nos move é a tecnologia, então dificilmente a gente vai conseguir, né, ver algo, dificilmente a gente vai conseguir acreditar num Criador, até porque a gente não tem momentos com a criação que ele fez, né? Outro aspecto do mundo natural que foi colocado no Éden, que a gente precisa prestar muita atenção isso na educação dos nossos filhos, é a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal. Algo incrível que eu entendi estudando Gênesis foi que Deus, quando colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, colocou no coração de Adão e Eva o entendimento de que eles eram moralmente livres. Caraca, isso é muito incrível. Por quê? Eu não sei se você já viu, mas eu já vi muitas mães fazendo isso, dizendo assim: não faz isso porque Deus não gosta. Não faz dessa forma porque Jesus fica triste. E na verdade, nem Jesus nem Deus colocaram isso no coração de Adão e Eva. Você já parou para pensar? A árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada lá no meio do jardim, mas eles eram moralmente livres. Deus falou: olha, vocês podem desfrutar de todo esse espaço. Existia todo um espaço para que eles pudessem aproveitar, existia todo um espaço para que eles pudessem desfrutar, deslumbrar. Existia diversos frutos que eles poderiam se deliciar, diversos alimentos que Deus deu a eles, mas eles se atentaram e quiseram fazer aquilo que não era para ser feito. Porém, o que era para ser feito foi dito antes. E aí eu fico muito desconcertada. Às vezes eu estou em algum lugar e esses dias aconteceu aqui na minha casa. Vieram duas meninas vieram com seus filhos e as crianças ficaram enlouquecidas. Eu moro numa chácara e as crianças começaram a ver os bichos, a ver o espaço aberto, começaram a correr, a brincar e querer pular e tal. E as mães ficaram envergonhadas: senta aqui, menino, fica quieto, menino, senta logo, menino. E eu olhando aquilo tudo, louca para me meter, mas não tinha intimidade suficiente para isso, e fiquei só observando, pensando: querida, antes de você sair de casa, deixe seu filho moralmente livre. Diga: olha, nós estamos indo na casa da pessoa, ou nós estamos indo no shopping, ou nós estamos indo no mercado. Nesse lugar você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode sentar aqui, você pode conversar com a mamãe, você pode pedir isso, você pode pedir aquilo. Você não pode. A criança, ela tem que ser educada pelo que ela pode, sabe? Esse é um conceito de liberdade que Deus deu para Adão no Éden. Ou seja, você pode desfrutar de tudo que tem aqui dentro do Éden. Você só não pode fazer isso. Você só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas você pode. E nós costumamos não avisar os nossos filhos do que eles precisam ou do que eles podem fazer, e depois nós queremos corrigi-los de algo que não foi acordado antes. Então a criança, ela não sabe.
Ela não tem a instrução, é para isso que você é pai e mãe, que é para dar essa instrução, é para dizer para ela, olha, você pode isso, você não pode isso. Aí você não informa, você não avisa, você deixa seu filho lá e depois você não quer passar vergonha, depois você quer corrigir, depois você quer colocar sentado, você quer que ele seja um ventríloco na sua mão. Acontece que Deus nos ensinou que a liberdade é o conceito mais importante no processo da criação. Quando Deus fez Adão e Eva e ele colocou eles no jardim do Éden, ele falou, vocês são moralmente livres, vocês podem escolher obedecer ou vocês podem escolher desobedecer. O que fazia com que Adão e Eva escolhessem a obediência, o que fez com que eles em algum momento escolhessem pela obediência, foi o fato, né, de que Deus tinha um relacionamento com eles. Então Deus ao fim do dia vinha, sentava no jardim, comunicava-se com Adão e Eva e passava para eles alguns conceitos, olhava a natureza junto, observava os céus juntos, conversava sobre diversos assuntos, ou seja, eles tinham a liberdade de fazer o que eles quisessem, porém o que mantinha eles com fé, amor e lealdade a Deus, ou que manteve eles por um período com fé, amor e lealdade a Deus, foi o relacionamento. E nos nossos filhos, eles não são ventrílocos ou robôs. Você tem que suportar o fato de que seu filho é uma pessoa livre. Desde que nasceu, essa criança ela é livre para escolher entre fazer o certo e fazer o errado. Ela é livre entre escolher manter o dedinho e colocar o dedinho na tomada. A justiça do seu comportamento, ela só vai ser percebida diante dessa liberdade, porque a justiça ela está escondida atrás da liberdade. Esse conceito de liberdade ele traz uma verdade presente de que a alegria e a felicidade que o seu filho vai obter na vida não estão no luxo, na ostentação ou no orgulho, mas está no fato de eles se sentirem livres para escolher o que querem fazer. Ah, Priscila, então você está me dizendo que eu tenho que deixar o menino fazer o que quer e é onde quer, a hora que quer. Querido, não foi isso que eu disse. Se você prestar atenção, o processo de educação para a liberdade, ele vem com diálogo e relacionamento. Ele vem primeiro dizendo as permissões e depois dizendo as proibições. Primeiro Deus disse para Adão, ele falou, olha, você pode desfrutar de tudo. Existe um jardim muito grande aqui, existe um monte de animais que você pode aproveitar a companhia, existe um monte de natureza que você pode aproveitar, existe um monte de lugar que você pode ir. Eu não vi nenhum espaço da Bíblia dizendo que eles não poderiam nem sair do Éden, eles poderiam, eles eram livres, Deus os fez livres. A única coisa que eles não poderiam era tocar no fruto, era tocar e comer do fruto. Então, quando você ensina ao seu filho o que ele pode, você dá instruções do que ele pode, você explica como funcionam as coisas, mas o que acontece? Nós não queremos gastar tempo nos relacionando, nós queremos que a criança aprenda por simbiose, sei lá, só por eu estar perto, a criança tem que imaginar o que eu estou pensando, e aí ela tem que saber em que tipo de comportamento ela deve ter em um determinado lugar ou em outro. Outro aspecto incrível que eu acho que está no livro de Gênesis é o fato de Deus ter dado a Adão a função, né, o trabalho de dar nome aos animais. Então você não vê que Deus colocou para ele um trabalho árduo e ansioso, Deus simplesmente deu um trabalho que era divertido. Ele descobriria, ele com a curiosidade natural do cérebro dele, daquele cérebro recém-criado fantástico, ele descobriria as coisas. Às vezes nós queremos dar funções para os nossos filhos e nós mesmos não gostamos de determinadas funções. Então assim, a gente não gosta de trabalhar, reclama do trabalho, reclama da vida o tempo inteiro e quer que o menino goste de arrumar a cama, quer que o menino goste de passar uma vassoura no quarto, ou goste de ajudar lavando uma louça. As crianças, elas devem sim ser ensinadas a exercitar o trabalho diário, elas devem sim ter as suas funções diárias. Não estou dizendo que isso é uma relação muito legal, que é a relação do dar e tomar, porque ele entende que ele não está só recebendo em casa, que ele não está dentro daquela casa só para ser um receptáculo das coisas que você está dando, do seu amor, do seu dinheiro, da sua força de vontade, do seu tempo. Ele está dentro de um processo onde ele está aprendendo a se tornar útil. Então ele também pode fazer algumas funções e ele se sentirá orgulhoso de te ajudar e de fazer esses trabalhos se você mostrar isso de uma forma divertida, se for num tempo ideal, se for a quantidade
se não for um serviço muito laboroso para a criança. A criança ela tem que se sentir à vontade para fazer esse tipo de coisa e se sentir útil como parte desse reino que você está construindo, onde ela é um príncipe ou uma princesa participante desse reino. O ato de dar nome aos animais exigia de Adão exercício físico e exercício mental. Ele tinha que usar da criatividade. Então esse é um código tremendo que nós temos para ensinar os nossos filhos. Ou seja, quando for dar uma determinada atividade, tem que ser divertido, tem que ser gostoso. A minha criança, o meu menino, a minha menina, ele deve se divertir, deve gastar energia fazendo um exercício mental e também um exercício físico. Quando eu trabalho dessa forma, eu deixo meu filho entender que o trabalho ele não é uma maldição, né? A gente às vezes quer descobrir quem inventou o trabalho. Quem inventou o trabalho foi Deus, né? Então, se nós queremos que os nossos filhos sejam hábeis na vida, se nós queremos criar eles para ser generais do reino, eles precisam entender que o trabalho não deve ser um trabalho forte, árduo, para se cansar, para se fadigar, para a pessoa não ter prazer em mais nada na vida, só em ficar trabalhando. O trabalho deve fazer parte do cotidiano, é algo dado por Deus, mas deve ser algo divertido, algo que a minha mente se expanda, que eu tenha um exercício mental para que a minha mente exerça aprendizado. E aí a gente volta à questão da natureza, né? Da necessidade de nós levarmos os nossos meninos para a natureza para que eles entendam como que a natureza funciona. Porque se você for olhar, em nenhuma parte da criação de Deus você tem espaço para preguiça. Apesar de existir o bicho preguiça, você, por exemplo, não vai ver uma formiga. Ah, não, agora eu tô extasiada, eu vou ficar sentada aqui, não quero fazer nada. Ou seja, todos os animais eles têm o seu propósito para se alimentar e para dormir, né, e para se proteger. Eles têm os seus trabalhos, as suas funções, né? O João de Barro passa horas pegando barrinho, construindo a casinha dele para a proteção dele e da família dele, né, da passarinha e do filhotinho que vai nascer. E você não vê eles cansados, não vê eles se fadigando, você vê os passarinhos cantando, se divertindo com a função do trabalho. Se no mundo natural funciona assim, se Deus criou os animais com essa visão ou com essa ação, por que nós, seres humanos, nós nos cansamos tanto, nós gastamos tanto tempo trabalhando ou tanto tempo para adquirir determinadas coisas e perdemos o essencial da vida, que é nos divertir e nos relacionarmos uns com os outros? É a vida em abundância e a vida do desfrutar que a gente acaba perdendo com o tempo. E nós só conseguimos ensinar isso se nós aprendemos isso. Então, é necessário que os nossos filhos entendam o real valor do trabalho, mas antes eu preciso colocar o trabalho no seu devido lugar. A natureza, ela é assombrosa de uma forma imensurável. Quando a gente tem contato com ela, não tem como a gente renegar a grandeza do Deus que a gente serve. E mesmo Deus, que é o Pai perfeito, quando deu o lar perfeito para esses filhos de Adão e Eva, ele viu a serpente transformar o seu amor em desconfiança e todo o louvor que deveria ser dado a ele em críticas. Então, Adão e Eva, eles passam, Eva primeiro, né, passa a questionar. Quando ela se encontra com a serpente, ela questiona a confiança que ela tem em Deus. E aí, quando ela esquece do que era sim para ela, e aí fala... E aí ela resolve fazer o que era não toque no fruto, não coma do fruto, e ela vai lá e faz, ela traz para a realidade algo que nós como pais sempre vamos sofrer. Os nossos filhos, quando eles chegam na idade dos 9 aos 12 anos, isso é bem comum, eles vão formar a sua própria identidade. Então, eles vão descobrir que eles não são uma extensão da gente, então eles começam a questionar, eles começam a duvidar. E aí isso provoca uma desconfiança, ou seja, todo aquele amor daquela criança que era devota a você, que fazia tudo o que você mandava, que estava ali aproveitando do seu Éden, aproveitando de todas as coisas, dos favorecimentos que você dava, quando eles entram nessa faixa etária e eles começam a se identificar como indivíduos, eles querem andar pelas próprias pernas. Então, se Deus passou isso com Adão e Eva, nós obviamente também vamos passar isso com os nossos filhos. Eles vão questionar a nossa autoridade. Eles vão questionar a nossa conduta, eles vão questionar as nossas leis, porque se as leis do Deus eterno foram questionadas, as leis da nossa casa, obviamente, também passarão por esse processo de desconfiança.
E por mais que a Bíblia diga que a lei do Senhor é pura, boa e agradável, Adão só conseguiu perceber a importância dessa lei e só entendeu o porquê da necessidade da obediência dessa lei quando ele errou. E aí eu queria conversar com você um pouquinho a respeito dos processos de erro, né? Porque o que acontece quando os nossos filhos erram? A gente normalmente enlouquece, a gente pira, fala, menino, o que você fez e tal, eu já falei isso com você e você fez de novo. E aí vem o código maravilhoso que Deus fez no Éden com Adão. Ele perguntou, sabe? Ele deu tempo para Adão se flagrar do seu erro. Isso é incrível. Para pensar e tenta realizar os passos de Deus. Quando os seus filhos cometerem qualquer tipo de erro, qualquer tipo de falha, tenta, por favor, agir como Deus agiu em relação a Adão. Deus simplesmente deu tempo. Deixou que Adão visse o que aconteceu com ele mesmo. Depois Deus questionou. Deus sabe de todas as coisas e fez perguntas. E nós não queremos saber de fazer perguntas. A gente sai às vezes atropelando por cima, às vezes agredindo, batendo, xingando. Às vezes nós criamos atrito pai e mãe, porque um acha que tem que ser educado de uma forma, outro acha que tem que ser educado de outra forma. E a gente cria atrito simplesmente porque a gente não consegue respirar fundo, deixar a raiva secar e ter uma atitude como a que Deus teve. Não estou dizendo que Deus não se irou, mas Deus não peca. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Então, isso na criação dos nossos filhos é fundamental. Quando nós pegamos o código de Deus dentro do erro de Adão, o que Deus fez? Deus deixou Adão ver as consequências, ou seja, ele estava vestido de luz e de repente ele precisou de folhas de figueira porque não existia mais a luz e de repente a folha de figueira disfarçaria a ausência de luz, que era a veste de luz que ele tinha. E aí Deus, sabendo de tudo, Deus deixa que Adão se explique calmamente, que Adão transfira a culpa para Eva transfira a culpa para a serpente. E a ação de Deus é uma coisa incrível para nós. Eu vou concluir a minha fala hoje falando um pouquinho a respeito disso, porque é fundamental que eu e você nós aprendamos a fazer como Deus, pegar esse código de Deus para fazer isso com os nossos filhos. Qual que é o código? Depois que Deus dá a sentença, porque Deus disse, olha, tal coisa vai acontecer se você fizer errado. E ele fez errado e ele sofreu as consequências disso. Só que Deus vai lá e faz uma veste de cordeiro e traz, né, junto com Adão e Eva, ele faz uma veste de cordeiro e ele veste Adão e Eva. Ou seja, Deus não tirou o castigo, Deus não tirou a consequência, mas ele equilibrou a dor com uma ordem do amor. Nós, como pais, nós precisamos ter no nosso coração esse amor incondicional para entender que o nosso processo de educação é nós sermos firmes na nossa exigência. Se isso foi combinado, vai ser cobrado, mas a ordem do amor não pode faltar. Deus sabia que a cada flor que caísse, a cada flor que murchasse, a cada folha que caísse, a cada animal que morresse, Adão e Eva iam ver as consequências dos seus erros. Da mesma forma, nós temos que ter essa maturidade. A gente não precisa ficar imputando culpa na mente dos nossos filhos. Dizer, você fez errado, você fez isso, você fez aquilo. Bom, espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre os códigos da educação do Senhor com Adão. E nós nos vemos no próximo vídeo, onde nós conheceremos outro patriarca da Bíblia.